Fala galera, beleza? Gui Joe na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1. Pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer uma breve modificação com relação ao texto da aula passada. Eu vou pedir para vocês apagarem uma frase e substituírem por uma nova frase e já eu identifico do que eu estou falando aqui. E antes, só recordando, ó, esse aqui é exatamente o script que nós desenvolvemos na aula passada, vocês devem ter anotado tudo isso, pelo menos assim é que eu estou esperando. E exatamente nessa página eu estava falando aqui com relação às propriedades da resposta natural, que eu chamei aí de xn de t, e também da resposta forçada. E aqui, antes da gente mostrar a modificação e explicar o porquê que eu vou fazer a modificação, eu gostaria de ressaltar o seguinte: tudo, exatamente tudo que eu falei na aula passada está correto. Ponho minha mão no fogo por isso. Todo o conteúdo está correto. O problema é que, da forma que eu escrevi uma das frases aqui, pode ser não, gera um duplo sentido, e esse segundo sentido levaria o aluno a um equívoco. E por esse motivo, só para fechar mesmo esse assunto, eu resolvi substituir a frase. Então veja, quem lê o texto que eu vou destacar e ouve o que eu falei, beleza, perfeito, está correto, vai entender. Eu espero ter passado a mensagem. Agora, quem lê o texto e não escuta o que eu falei, aí pode ser que você leve a esse duplo sentido e, portanto, você cometa um equívoco na hora de estudar. Que frase é essa? Vamos começar a identificar aqui, ó. Tanto na resposta natural quanto na resposta forçada, eu escrevi o segundo tópico. Vejam só, estou destacando em verde aí para você. Na resposta natural ali em cima, depende de LC, e na resposta forçada não depende de LC. O que eu quis dizer com isso, pessoal? Eu até coloquei uma observaçãozinha em rosa, ó, vou destacar para você a observação em rosa aqui, ó, condições iniciais. Quando eu coloquei depende de LC, eu estava me referindo às condições iniciais dos elementos acumuladores de energia, ou seja, corrente no indutor e tensão no capacitor. Era essa a mensagem que eu estava tentando passar. Como assim? Significa que a resposta natural depende das condições iniciais do circuito, corrente no indutor e tensão no capacitor, e a resposta forçada não depende das condições iniciais dos elementos acumuladores de energia do circuito, corrente no indutor e tensão no capacitor. O problema é que quando eu escrevi depende de LC, isso aí dá a entender, com toda razão, está perfeito também esse raciocínio, que seria o duplo sentido, o segundo sentido que estaria equivocado, depende de LC, L e C são respectivamente indutância e capacitância. E o que acontece? Quando você vem para a resposta forçada aqui, ó, principalmente para a resposta forçada, deixa eu só me identificar. Quando eu coloco aqui, ó, não depende de LC, esse seria o duplo sentido, o segundo sentido. Não depende de LC implicaria em dizer que, poxa, eu estou falando que a resposta forçada não depende da indutância e também não depende da capacitância. E isso está errado em alguns casos, porque existem circuitos, nós vamos estudar esses circuitos, por exemplo, quando você tem lá uma entrada senoidal, que quando você vai calcular a resposta forçada, a indutância e a capacitância elas vão aparecer nessas respostas. Então eu não posso falar que não depende da indutância e da capacitância, porque depende, essa que é a moral da história. Então é por isso, pessoal, veja, o que eu quis dizer, só para recapitular, eu quis dizer aqui com depende de LC, fui infeliz, infelizmente aqui na hora de escrever, eu quis dizer que dependia ou não dependia das condições iniciais do circuito, corrente no indutor e tensão no capacitor, e acabou surgindo essa segunda interpretação, que para quem não escutou o que eu falei na aula passada, pode ser que interprete dessa forma, uma interpretação correta, só que isso está errado, né? Essa que é a grande questão, porque pelo fato de eu acabar destacando aqui, né, o que eu acabei de falar para vocês. Então, por esse motivo, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, pessoal, corrijam aí no caderno de vocês, ó. No primeiro tópico, deixa eu só destacar aqui para vocês, eu vou apagar aqui, ó, o DLC, olha o que eu vou fazer, ó, e condições iniciais, só para deixar bonitinho, e no segundo tópico, lá na resposta forçada, eu vou tirar esse DLC aqui, ó, olha só, e vou substituir por essa frase aqui, ó, das condições iniciais, e tá aqui, ó, trocando aqui. Trocando na resposta natural primeiro, ficou assim, ó, texto que eu vou pedir para vocês corrigirem. Depende das condições iniciais, tá aqui, ó, depende das condições iniciais, corrente no indutor, que é o IL de zero, corrente inicial do indutor e tensão inicial no capacitor, e ali embaixo é exatamente a mesma coisa. Eu vou copiar e colar exatamente a mesma frase. Então ficou assim, resposta natural. Ali em cima, vamos só destacar aqui para você. Resposta natural. Depende das condições iniciais, corrente no indutor e tensão no capacitor.
E o XF de T, que é a resposta forçada, não depende das condições iniciais, corrente no indutor e tensão no capacitor. E isso aqui é até interessante a gente destacar pelo seguinte, ó, olha só que interessante. Xn de T depende das condições iniciais. Quando eu vou ali para baixo, que foi o exemplo que eu fiz com vocês lá no finalzinho da aula passada, olha que interessante, ó, nós chegamos nessa solução aqui, ó, estávamos trabalhando com um circuito RL e, portanto, a condição inicial em questão aqui é a corrente inicial no indutor. Vejam a expressão que nós chegamos, que eu destaquei aí para você, que está marcada em preto. A expressão é A vezes E elevado a menos R sobre LT mais E sobre R. Olha a resposta natural aqui, ó. Apareceu uma constante A. Essa constante A é uma constante a se determinar. E como é que eu determino essa constante A? É simples, eu olho para a condição inicial do circuito que eu coloquei aqui em azul no cantinho direito. Tá ali, ó. Para calcular a constante A, para fechar a resposta natural, para obter aí a resposta natural por completo, eu olho para a condição inicial. E olhando para a condição inicial, eu substituo a condição inicial na minha expressão e calculo a constante A. E, portanto, isso fica claro que a resposta natural depende da condição inicial no circuito. E a resposta forçada que está aqui, ó, que a gente calculou sem olhar, sem simplesmente olhar para as condições iniciais do circuito, e eu acho que agora está bem justificado. Eu peço aí gentilmente para vocês corrigirem isso no caderno de vocês e desculpem aí a forma de expressar. Beleza? Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós ficamos por aqui. Aí na próxima aula a gente já continua. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.